Olá, pessoal, tudo bem? Bem, na aula anterior, pessoal, a gente acabou vendo aqui um pouquinho, né, de relações de recorrências lineares homogêneas, tá? Onde a gente viu que a gente poderia expandir, conjecturar, verificar, tá? E isso foi suficiente para a gente encontrar uma fórmula quando a gente tem uma relação linear homogênea de primeira ordem, tá? Bem, mas e se a gente tiver uma relação um pouco diferente? Por exemplo, se eu tiver uma recorrência, tá, de primeira ordem não homogênea, tá? Linear, tá? Então é uma recorrência, esqueci de colocar aqui, linear de primeira ordem não homogênea, tá? Bem, primeiro, que tipo de equação que é essa? Ela vai ter uma equação assim, né? Então eu tenho que AN é C1 vezes AN menos 1 mais uma certa função aqui, que eu vou chamar de... Bem, eu já tinha chamado de G de N, né? Porque F de N era isso daqui. Então eu vou manter aqui o certo G de N, tá? Então, imagina-se que a gente tem uma relação nesse formato, tá? G de N. Então, se eu seguir mais ou menos o que a Gerstin coloca, é o livro, né? Eu vou, então, expandir, conjecturar e tentar verificar, né? Bem, fazendo isso, eu tenho, então, que o primeiro... eu vou ter um certo problema, onde, né, eu tenho aqui o primeiro termo A0 conhecido, tá? Então, o meu termo A1 vai ser C1 vezes A0 mais G de 1, tá? Já que eu estou no N aqui. O meu A2, pessoal, vai ser C1 vezes A1 mais G de 2. Meu A3, fazendo um pouquinho mais, vai ser C1 vezes A2 mais G de 3. E aí, pessoal, eu vou continuar esse cálculo até chegar no A4, no A4 não, até chegar no AN, né? Que é C1 vezes AN menos 1 mais G de N, tá? Eu tenho que dar um jeito aqui, pessoal, de fazer uma certa soma, né, desses caras. Então, bem, eu acho que eu vou escrever mais um termo aqui. Deixa eu só... eu vou puxar esse cara aqui um pouquinho para baixo, vou puxar aqui, só para ficar mais claro. Então, o termo AN menos 1, ele é igual a C1 vezes AN menos 2 mais G de N menos 1, tá? Se eu começar aqui no final, pessoal, olha só, meu AN é C1 vezes AN mais 1, AN menos 1, perdão, mais G de N. Aqui, para que esse cara aqui, na hora de somar essas duas equações, para que eu cancele o termo AN menos 1, eu tenho que multiplicar por C1 dos dois lados. Então, aqui, ó, se eu multiplicar C1 dos dois lados, eu vou ter C1 AN menos 1, C1 ao quadrado, AN menos 2, e C1 vezes GN menos 1. Quando eu fizer isso, na hora de somar essas duas equações, eu vou cancelar esse cara com esse cara. E aí eu vou ter a n em função de C1 ao quadrado, a n menos 2, mais essa soma, né? Gn com C1, Gn menos 1. Tá? Bem, acaba aqui, se eu jogar a próxima equação, que era C1, que era AN menos 2 igual a C1 AN menos 2, para acompanhar que o AN menos 2 estava C1 ao quadrado, eu vou ter que multiplicar por C1 ao quadrado, tá? Então, o que vai acontecer é que, né, talvez compense eu fazer mais uma equação aqui. Então, deixa eu pegar esse termo aqui. Se eu tiver aqui o AN menos 2 igual a C1 vezes AN menos 3 mais G de N menos 2. Então,
perceba que para acompanhar esse cara aqui e ter o cancelamento, na hora de somar as duas equações, eu vou ter que multiplicar por C1. Como aqui eu vou ter C1 ao quadrado a n menos 2, eu vou precisar de C1 ao quadrado aqui na primeira equação. E assim sucessivamente, pessoal. Tá? Se eu for acompanhar esse cálculo aqui, perceba que quando foi a n menos 2, eu multipliquei por C1 ao quadrado. A n menos 1, eu multipliquei por C1. 3, pessoal, é como se eu tivesse multiplicado por C1 elevado a n menos 3. Cn menos 2 fica C1. Perceba que, então, n menos 2 mais 2 dá 0. N menos 1 mais 1, que é aqui C1 elevado a 1, dá 0. A n vezes C1 elevado a 0, dá 0. Então, n mais 0, n mais 3 com n mais 3 dá 0. Aqui, pessoal, vai ser C1 elevado a n menos 2. E aqui vai ser C1 elevado a n menos 1. Tá? Quando eu fizer a soma de todas essas equações multiplicadas aqui, eu vou acabar cancelando todos esses termos que estão aqui, todos esses termos que estão aqui, tá? Exceto por quem? Pelo AN, que vai estar lá purão, né? Esse último termo eu vou ter C1 vezes C1 elevado a n menos 1, então eu vou ter C1 elevado a n vezes o meu termo A0, mais, aqui vem a parte complicada, perceba que o G1 está multiplicado por C1 elevado a n menos 1, G2 está multiplicado por C1, n menos 2, e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho aqui um somatório, tá? De n, e aí eu posso começar esse n aqui de qualquer lugar, tá? Eu vou começar aqui inicialmente, tá? Com um certo índice I, tá? Que vai começar no índice 1 e vai até o índice n, tá? Porque ele vai seguir essa lógica do G1 aqui. Então, eu tenho G de I multiplicado por C de N, C1, né? N menos I. Ok? Então, quando o I for 1, eu tenho G1, Cn menos 1, tá aqui em cima. Quando o I for 2, eu tenho G2, C1 elevado a N menos 2. Quando eu tiver I igual a 3, eu tenho G3 vezes C1 elevado a N menos 3, tá? E assim sucessivamente. Então, essa daqui, pessoal, é uma fórmula geral. Eu expandi, conjecturei, tá? Então, isso daqui é uma conjectura. Embora eu tenha feito a soma aqui certinho e tudo mais, a gente ainda consegue provar isso utilizando indução, tá? Mas vou deixar isso como exercício, tá? Para vocês. Tentem mostrar depois que isso vale por indução, tá? Então, é só provar que para o próximo caso vai servir, é muito parecido com o que a gente fez no vídeo anterior, tá? Exceto por mais algumas manipulações matemáticas aí que possam precisar. Beleza, pessoal? Bem, um exemplo aqui do que a gente fez foi exatamente aquele do caso triangular, né? Então, vamos lá, vamos relembrar. A gente tinha aqui Tn, era Tn menos 1 mais N, tá? Sendo que o meu T1, na verdade eu tinha começado por T1, né? Eu posso até chamar de T0 igual a 0, aqui sem problemas nenhum, tá? Então, a minha sequência T dos números triangulares era 0, né? 1, depois vem 3, porque vai... aqui meu termo A0, meu termo A1, meu termo A2. Quem é meu termo A2? Ele é o anterior mais 2. Então, é 1 mais 2 que dá 3. Quem é meu termo A3? Ele é o A2 mais 3, que dá 6, tá? E assim, sucessivamente, a gente vai tendo aí vários termos. Beleza? Qual é a regra geral aqui? Bem, se eu for pela fórmula, então, tá? Isso aqui se encaixa, é linear. Então, pela regra,
geral, para calcular a regra geral disso, eu tenho que Tn, então, é igual a C1 elevado a n vezes A0, mais o somatório de I igual a 1 até N, de G de I vezes C1 N menos I. Tá? Bem, primeiro, se eu olhar para esse cara aqui, eu tenho que o C1 vale 1, né? Porque é aquilo que multiplica o termo anterior. E o meu G de N é N, tá? Então, está tudo definido aqui logo de cara. Então, vamos lá, calculando esse meu valor, eu tenho que Tn, então, é o próprio 1 elevado a n, vezes, quem é meu A0? 0. Então, isso aqui já vai ser o termo cancelado, mais o somatório de I igual a 1 até n, de G de I. G de n é n, G de I é I, tá? Vezes 1 elevado a n menos I, né? Bem, como 1 elevado a qualquer coisa aí é 1, né? O que a gente tem, e esse cara aqui dá 0, esse cara aqui vai dar 1. Então, eu tenho basicamente que o Tn é somatório de I igual a 1 a n de I. Isso daqui vai ser simplesmente a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n. A gente sabe que essa soma aqui, ela é n vezes n mais 1 dividido por 2, tá? Que foi o mesmo resultado que eu obtive quando eu mostrei aí há 2 aulas. Beleza, pessoal? Então, a gente consegue aí calcular esse tipo de relação, tá? Vamos tentar um outro aqui. Por exemplo, Tn é igual, ou An, né? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, que o An é o termo anterior mais 2 elevado a n, por exemplo. Tá? Com o termo A0 igual a 0, por exemplo. Vou começar com o termo A0 igual a 0. Não, melhor, vou deixar ele igual a 1 mesmo, tá? Então, vou deixar ele aqui igual a 1, tá? E eu tenho aqui exatamente isso. Bem, se eu for utilizar a regra geral, meu AN vai ser C1 elevado a N vezes A0 mais o somatório de I igual a 1 até N de G de I vezes C1 elevado a N menos I. Bem, quem é o CI nesse caso aqui? O C1, perdão. O C1 vale 1. Quando é 1 é bom demais. Quem é o C2, não. Quem é o G de N? É 2 elevado a N. Certo? Bem, então vamos lá. O AN, então, vai ser, quem é C1 elevado a N é 1 elevado a N vezes o A0, que é 1, mais somatório de G de I igual a 1 até N. Quem é G de I? É 2 elevado a I vezes 1 elevado a N menos I, certo? Bem, logo eu tenho aqui que o meu AN é 1 mais. Aqui, pessoal, esse 2 elevado a I, esse somatório aqui, como esse cara aqui vale 1, eu tenho 2 elevado a 1 mais 2 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao cubo mais 2 elevado a N, tá? Bem, o 1, pessoal, também é conhecido como 2 elevado a 0, tá? Então, eu posso usar essa vantagem aqui. O que eu sei nesse caso, pessoal? Que essa soma aqui, ela é basicamente a soma das potências de 2, né? Então, isso daqui, naturalmente, vai me dar 2 elevado a n mais 1, menos 1, tá? Então, essa é uma soma clássica que a gente tem de potências, né? Então, a gente tem que o AN é 2 elevado a n mais 1, menos 1, tá? Então, a gente tem também a regra geral desse caso aqui, tá? Se você gerar aqui a sequência as A, né? Eu tenho que o primeiro termo é 1. Então, perceba, olha, eu tenho que o próximo termo é 1 mais 2 elevado a 1. 1 mais 2 dá 3. Quem é o próximo termo? O próximo termo vai ser
o A2, né? Então, aqui, só para a gente ir lembrando, né? Eu tenho que esse cara é o A0. Então, eu tenho que esse cara é o meu A0, esse cara é o meu A1, A2, A3 e A4. Vamos calcular os 5 primeiros termos, tá? Então, eu tenho que o meu A2 vai ser 3, que é o anterior, mais 2 elevado a 2. 3 mais 4 dá 7. Quem é o meu A3? Meu A3 é 7, mais 2 elevado ao cubo. 7 mais 8 dá 15. Quem é o meu termo A4? É 15, mais 2 elevado à quarta, que é 16, que vai dar 31, tá? Calcula pela regra geral. Quem é o A0? É 2 elevado a 0 mais 1, que é 2 elevado a 1, menos 1. 2 menos 1, 1. Pela regra geral, quem é o segundo? Quem é o termo A1? 2 elevado ao quadrado, menos 1. 4 menos 1, 3. Quem é o próximo? 8 menos 1, 7. Quem é o próximo? 2 à quarta, que é 16, menos 1, 15. Quem é o próximo? 2 à quinta, menos 1, que é 32, menos 1, 31. Logo, a gente tem também essa mesma sequência. Qual é a diferença? A diferença é que aqui eu consigo calcular, né, de forma recorrente, só que para eu chegar no termo AN, eu tenho que passar N passos, né? Aqui, na regra geral, não. Você passa um único passo, tá? Então, você consegue resolver aí o seu problema de forma bem tranquila. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aí esses dois exemplos aí que dá para a gente utilizar, né? São exemplos aí bem legais aí da gente ver, tá? Espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima.